qualquer problema que chega relacionado a isso, a primeira pergunta que eu faço, por exemplo, aconteceu esse erro aqui na parte da venda e tudo mais, eu falei, cara, o que você faria se fosse com você? É daí que veio o pós-venda. Vocês conhecem muito a Autopeça, que a Autopeça tem um setor de pós-venda, assim, com espaço ali para 4 pessoas, sala sozinha, reservada para eles, ar-condicionado, 4 computadores. No nosso ramo, a gente não trabalha com felicidade. Ninguém vai lá porque gosta de você, porque o carro dele tá quebrado. Como é que você entra lá pro seu profissional de venda que tá na ponta a receber esse cara que tá mal-humorado? Vocês estão numa loja que, assim, tem um peso grande na região, muito grande, pela tradição de todo, já por 49 anos. E, assim, como vocês sentem um pouco o peso disso? Cara, eu não posso dar mole aqui, eu não posso deixar de ser referência na região, porque ela sempre foi. E se perder essa referência, sou eu que tô aqui. Na verdade, é o que a gente pensa nesse tempo todo, né? A gente, toda vez que a gente conversa alguma coisa, cara, tipo, a pressão é essa. Tipo, e assim, prego que se destaca toma martelada, né? É. Então a gente pensa muito nisso. Até pra gente fazer um conteúdo, alguma coisa, cara, a gente lê legenda 10 vezes porque a gente não pode cometer uma gafe, sabe? E assim, a gente tem as nossas ações sociais. Por exemplo, então, assim, o cuidado que a gente tem para fazer as ações sociais lá, de entregar um agasalho e assim, a gente recebe doação dos nossos clientes. Assim, a gente tem que ser o mais transparente possível. Então, assim, é transparência o tempo todo, sabe? E de ser referência. Vou te dar um exemplo aqui simples que aconteceu essa semana. A gente vendeu um vidro lá e por algum motivo a gente ainda não conseguiu identificar o que houve. A gente precificou esse vidro muito acima na hora da saída desse produto. E aí, assim, quando a gente reparou isso, quando a gente puxou o relatório de margem lá dos produtos que saíram, a gente falou, calma aí, deu alguma coisa errada nesse produto. Cara, a gente não pensou 2 vezes. O Gabriel chamou só eu e o Rafael lá, ó, aconteceu a situação aqui, a gente vende esse produto com a margem, mas a gente vai ligar para o cliente devolver parte do dinheiro. Porque é o que você falou, é uma empresa muito grande, muito tempo, com uma tradição que, assim, se você der mole desse cliente bater em outro lugar e falar assim, cara, paguei 400 e pouco para trocar esse vidro lá na Autopeça Vidro. O cara fala, cara, você tá maluco? Você foi roubado. A gente não pode dar esse tipo de mole. Então, assim, a gente não... A pressão é muito grande. E aí a gente tem essa preocupação de não errar. Por isso que a pressão entre a gente é muito grande. A gente se cobra muito. Às vezes a gente tá numa reunião lá, igual o Gabriel falou lá no início. Ele e o irmão dele, eu presencio, às vezes, discussão de sócio. Eu não presencio discussão de irmão. Sim. Né? Várias vezes. Não, até porque, anteriormente, a gente morava junto. Então, assim, a gente nunca discutiu normalmente na frente dos outros. Sim. Quando chegava em casa, o pau quebrava. Aí chegava na loja e ninguém sabia de nada. E normalmente essas discussões eram onde a gente cresceu bastante. E essa questão que o André falou, qualquer problema que chega relacionado a isso, a primeira pergunta que eu faço, por exemplo, aconteceu esse erro aqui na parte da venda e tudo mais, eu falei, cara, o que você faria se fosse com você? Qual atitude que você tomaria? Qual atitude que você gostaria que o vendedor de uma loja tivesse? Aí a pessoa vai lá e fala, eu falei, esse caminho que você tem que fazer. Que é o quê? O caminho do certo. Entendeu? Mas isso aqui pode gerar um prejuízo para a empresa? Pode. Mas é o certo. Isso não se discute lá dentro, entendeu? É, por isso que, cara, quando a gente fala, vocês comentaram, né, que principalmente em redes sociais são muito copiados, né? O designs que vocês postam e tal, arte. Isso acontece com a gente direto também. Mas eu acho que isso não deve ser uma preocupação, cara, porque olha quanta coisa envolve a marca de vocês, quanta coisa envolve também a nossa marca, e você vê que, assim, não dá pra copiar ser vocês, não dá pra copiar ser a gente. E quem vê isso vai lembrar da gente de vocês, não vai lembrar de quem tá copiando. Mas na verdade eles não sabem o caminho. Eles não sabem o caminho. Esse que é o ponto. Assim, por que você faz desse jeito? A pessoa tá copiando o que você faz, mas por que você faz? Você tem uma estratégia por trás disso. A pessoa não sabe que estratégia é essa. Então, assim, ela vai fazer por um tempo, mas depois ela vai parar. A gente percebe isso o tempo todo. Hoje, a gente é a peça mais bem avaliada da região dos lagos. Mais avaliada e mais bem avaliada da região dos lagos. A gente já viu gente tentando acompanhar. Mas como que a gente chegou até lá? Não foi mandando para amigo compartilhar. A gente fez isso ligando para cliente, conversando com o cliente, ouvindo o cliente. Cara, avalia a gente lá no Google. Às vezes o cara, criticava a gente alguma coisa, vamos correr atrás, vamos ver o que aconteceu. Manda um brinde para esse cara, descobre o que houve. É isso que a gente busca pra gente fortalecer a marca e, assim, não é fake, não é assim, só marketing, sabe? É uma coisa que a gente se preocupa muito. E estimula isso pessoal, tá lá, sabe? O nosso site tá os nossos valores. É aqueles valores que estão lá que a gente tenta fazer, pregar aquilo todo dia. Essa questão que você falou do peso também, a gente sabe que nem sempre foi assim também. Então, a gente sabia que a gente errava em algum determinado momento, que a gente poderia melhorar, e sempre a conversa com a equipe foi o quê? Galera, é humanamente possível eu e meu irmão tocar essa loja. Então, assim, tudo que for mudado aqui dentro vão ser graças a vocês. Vocês têm que participar, vocês têm que trocar ideia, vocês têm que sugerir. Tanto é que, por exemplo, a ideia do marketing,
do pós-venda, do e-commerce, foi toda veio do André. Não veio propriamente dos sócios da empresa. Então, tudo que foi implantando, por exemplo, tudo que solicita para comprar, vem do setor de vendas. Porque eles estão com a barriga no balcão ali e eles sabem quem que está vendendo no mercado e o que não está vendendo. Então, em determinado momento, nós não éramos a melhor autopeça da cidade. A gente viu que a gente poderia melhorar em bastante coisa. Eu falei, cara, para chegar no topo, não é fácil, mas vai ser mais difícil se manter no topo. Porque as pessoas hoje... alguns colaboradores nossos saíram, então mal bem tenta passar o que a gente passava lá dentro, tentam copiar, igual você falou, assim, hoje, no início a gente se incomodava bastante, mas hoje a gente tem bastante orgulho das pessoas copiarem assim, porque a gente sabe que a pessoa vai copiar o que é bom, mas hoje se manter no topo é muito mais difícil. Então o que eu falo pra galera, errar é humano, com certeza, mas a gente não tem o direito de errar, porque normalmente o cliente de autopeça não pode errar, entendeu? É um cara que hoje em dia a maioria do mercado é o quê? Tem a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. O certo é você fazer qual? A preventiva, né? Mas a maioria faz a corretiva. O cara espera quebrar o amortecedor. O cara espera a embreagem parar de funcionar. Então, normalmente, o nosso cliente está enguiçado. O cliente está, às vezes, é um cara Uber, tá enguiçado ali. Está deixando de fazer dinheiro. Então, assim, a gente tem que fazer um atendimento rápido, tem que fazer uma entrega rápida para justamente ter um retorno bom. Entendeu? Porque eu falo que nosso público é muito desleal. Por que desleal? O cara gasta 50, 100 reais no restaurante ali, ele vai sair de lá felizão. O cara vai gastar 15 reais com óleo de freio, cara, ele tá muito estressado, ele tá muito chateado. Tanto é que nossa missão principalmente é essa, o quê? Solucionar o problema do cliente com satisfação do cliente, entendeu? Com foco na satisfação do cliente. E aí daí que veio o pós-venda, entendeu? Essa ideia, assim, se a gente perguntar aí, vocês conhecem muito a autopeça, que a autopeça tem um setor de pós-venda, assim, com espaço ali para 4 pessoas, sala sozinha, reservada para ele, de ar-condicionado, 4 computadores, tem lá uma telinha com a câmera lá do balcão para acompanhar, porque às vezes eles têm que encaminhar um cliente para algum vendedor, e a gente pensa assim, tem a parte a gente foi até debate nosso lá assim, a inteligência artificial vai dominar muita coisa, né? Só que a gente não negocia isso no atendimento. A gente sabe que a inteligência artificial pode otimizar muita coisa, mas a gente acredita que o atendimento tem que ser o mais humanizado possível, principalmente nessa área. Isso reduz muito o nosso processo de troca, de evolução, tudo. Por quê? Porque a gente tem um contato direto com o cliente e consegue tirar dúvida. Então, esse foco na satisfação foi daí que surgiu o pós-venda e é um dos nossos diferenciais. E não sei se foi o Chico que falou no podcast alguma vez, que o que tira muita atenção do vendedor no balcão, foi você que chegou a comentar, hoje todos os aparelhos dos vendedores são da empresa. Então, assim, o setor de pós-venda, principalmente, acompanha em tempo real. Então, assim, o celular de todo mundo. O celular de todo mundo. Fica uma tela lá, tipo, eu nem chego perto de lá, que é uma doideira, cara. Tipo, é muita mensagem de... Hoje a gente tá com o Luca, com a Fran lá, que eles... Assim, é doideira. Tipo, são 15 atendimentos abertos, aí o Chico iniciou o atendimento. Cara, começou a atrasar, já passa o rádio. O vendedor, André... O que está acontecendo que está atrasado aqui o atendimento do Chico? A gente manda mensagem, supervisor, vê aí, cara, dá um suporte para ele aí, vê o que está acontecendo. Tem a venda assim atrasada, tem a venda assim assada. Esses dias teve um vendedor que já tinha ido embora, mas ainda tinha uma entrega na rua desse vendedor, caiu no pós-venda, o pós-venda já supervisor, resolve essa situação aí. Porque assim, lá você já foi lá, você sabe como é que é a quantidade de autopeça tem ali no raio pequeno. E a gente briga, na verdade, com todo mundo da região dos lagos. Então, assim, a gente não pode dar margem para o erro. Então, a gente tenta encurtar e o pós-venda serve muito disso. A gente tenta ter uma meta ali de 5 minutos para iniciar, pelo menos, o atendimento. O cliente mandou mensagem, até 5 minutos para começar a responder esse cara. Pra gente não deixar esse cara sair dali desse funil, né? A pergunta foi o que tirava a atenção do vendedor de autopeça, né? Na sua época, antigamente. E hoje em dia, assim, graças a Deus, não dá nem tempo de tirar a atenção do vendedor ali. Porque é tanta correria. E quando, por exemplo, ele está terminando o atendimento. Aí tem vendedor no horário do almoço. Então chega atendimento para esse vendedor no horário do almoço. Aí na hora ele já passa um rádio. Tem venda aqui, quem que pode pegar e tudo mais. Então é um atendimento atrás do outro. Graças a Deus. Você falou uma coisa aí da questão da insatisfação do cliente, né? Sim. Vai ter gente que vai rir de mim do que eu vou falar aqui agora. O nosso ramo, a gente não trabalha com felicidade. Ninguém vai lá porque gosta de você, porque o carro dele está quebrado. Sim. Como é que você orienta já que você tem um time bom de venda, como é que você orienta lá para o seu profissional de venda que está na ponta a receber esse cara que está mal-humorado? Porque ele não vai em autopeça, né? Porque gostou. Meu carro quebrou, que coisa linda. Vou lá gastar um dinheiro na autopeça Vieira. Não é assim que a banda toca, né? E assim, vocês têm algum tipo de treinamento, algum tipo de preparo? Porque todo mundo vai mal-humorado. Eu sou quando vou gastar dinheiro, eu fico muito mal-humorado. Porque eu sou bem miserável. A gente fala que o vendedor de autopeça tem que ser vaselina, né? Ele tem que... Então assim, o cliente
pisou na calçada, o vendedor já tá sorrisão no rosto, né? A gente cobra muito isso, sorriso no rosto. O gerente fica ali acompanhando, já não deixa o cliente ficar, porque o cliente não pode demorar, cara. Aquele cara, às vezes, tá... pós-venda já manda o radinho, meu irmão, cadê o sorriso? Não tô vendo o sorriso daqui. O pós-venda acaba nem com... Mas o gerente fica mais acompanhando o supervisor ali, essa parte, e é sorriso, cara. Sorriso, cara, mas essa é uma parte que a gente não precisa cobrar. Então, assim, não é porque eu tô falando que é a nossa autopeça, não. Mas a parte do sorriso, da felicidade, graças a Deus, ele já tem um clima muito bom. Mesmo. É a questão da cultura. E assim, e o cara que não começa a sorrir, ele começa a se destacar ali. Então, assim, o próprio ambiente chega a determinado momento que acaba rejeitando. Então, assim, esse ano, principalmente, a gente tem visto bastante essa questão de turnover. Eu vi que vocês acompanharam isso, principalmente quando o Rafael chegou e tudo mais. E eu vejo que em muitos lugares as pessoas aceitam, por exemplo, principalmente autopeças. Por quê? Eu não vou arranjar outra pessoa no mercado. Então, às vezes, o cara fica com 15, 20 anos, aquele vendedor de cara fechada, mas o cara tá ali no balcão. Aí o que acaba acontecendo? Acaba a vantagem. Então, assim, isso não foi nem eu falando. Outra pessoa falou, pô, toda vez que eu chego lá no balcão, os moleques ficam tão animados, tão felizes, tão uma garotada, gente boa. Chego em outro lugar, tá o pessoal com cara fechado. Falei, cara, isso é muito da questão do superior ali. Então, assim, não tô falando nem de mim, porque eu não sou eu que treino a equipe de venda. Isso é da própria questão do supervisor de vendas, do gerente de vendas, que cobra a felicidade dele. Ele fala muito que alegria, ousadia, galera. Bora lá, bora pra mais um dia. Porque, assim, é um clima muito tenso. Você tá, cara, o dia todo ali. Tem gente te chamando no rádio, tem um cliente do balcão, tem um cliente do WhatsApp. E chega o cara com problema. Como você falou, você tá mal-humorado que você vai gastar dinheiro. Só que a gente não tem nada a ver com isso. Então, assim, você tá num dia mal, a gente tem que transformar um dia bom. Até que a gente leu até aquele próprio livro da Disney, que é o Encantamento do Cliente. E a gente queria até fazer esse curso agora. A gente tá vendo até de fazer o curso desse. Porque a gente fala, cara, como é que a gente vai encantar o cliente de autopeças? Porque assim, lá no ramo de gastronomia o cara tem experiência, tem tudo mais. Mas como é que a gente consegue encantar nosso cliente de autopeças? Então isso vai ser uma coisa que a gente vai ser desafiado pro resto da vida nessa parte, entendeu? É justamente o que faz o negócio ser diferente. Quando a gente olha para coisas que já estão prontas, por exemplo, a Disney é uma das maiores referências. Sim. Tem a Zappos de sapatos também, que é um case grande de sucesso, tem livro, tem tudo. E quando você lê a história dos caras, é óbvio, porque geralmente o simples é o que dá resultado. Só que depois que você já viu acontecer, é fácil falar, né? Então, realmente, você olha para as lojas hoje do nosso mercado, cara, é todo mundo muito parecido. Quem faz um trabalho diferente, e aí eu tô falando alguma coisa um pouco diferente, já se destaca. A gente estava conversando um tempo atrás com alguém de oficina, não lembro quem foi agora, e o cara olhou para a loja dele, para a oficina dele, a gente estava comentando sobre iluminação, uma coisa simples. E o cara falou, pô, realmente, eu preciso melhorar. Aí quando você olha, assim, todo mundo aqui no Rio de Janeiro, principalmente, sol quase que o ano inteiro, você já tá com o seu olho acostumado para aquela claridade. Aí você olha, às vezes, para dentro de um negócio, é um bloco escuro. Tá tudo escuro lá dentro, você já não enxerga nada. Então, já é difícil para o cara chegar. Aí a pessoa bota uma iluminação diferente, pronto, mudou. Mudou a forma que o cliente chega e reage àquilo que ele está vendo. Então, isso a gente está falando do básico. Mas aí se você pega mercados do tipo... O pessoal da Quero Chuva falou isso com a gente, né? Barbearia, como que mudou a experiência? Muita coisa. Né? E há pouco tempo atrás ninguém fazia isso. Agora todo mundo faz. Então, isso que vocês fazem assim, é admirável. Você tem que olhar para dentro, pegar referências de fora e falar, cara, isso aqui funciona para mim, eu vou botar e ver como é que o cliente reage, né? A gente tem que olhar, a gente olha muito para outros ramos, né? Muito para outros ramos tentar trazer. Para ver o que a gente consegue adaptar. Até porque se você falar, pô, cara, tá dando certo nesse ramo aqui, você vai entrar em depressão. Fala assim, pô, por que no meu ramo não pode dar certo e tal? Mas se você pegar um pouquinho de cada um e tentar implantar isso no seu setor, aí vai dar certo. E aí por isso que a gente não para, cara. É livro, é vídeo. Cara, esse cara, ó, no vídeo lá ele falou isso aqui. Vamos tentar? Vamos. Tem custo para fazer? Não. Se der certo, vai melhorar alguma coisa? Vai. Então tenta. Se não der certo, a gente dá um passinho para trás, volta. Se não for algo, né, que mexa na operação de uma forma muito brusca, a gente faz. Muita coisa. Inovação é isso, né, cara? É pegar, às vezes, o simples que funciona em outros mercados e trazer para o nosso e o negócio funciona. Você falou até a palavra inovação, a gente, em questão da inovação, assim, eu não consigo nem olhar a gente como algo muito inovador, porque a gente não fez nada muito... A gente fez o básico. A gente fez o básico, então, assim, sabe que hoje em dia fazer o básico tá difícil. Igual você falou, cara, o mínimo que a gente espera de um atendimento é o quê? Um sorriso no rosto.
uma felicidade. E a maioria dos lugares que a gente vai, a gente não encontra essa parte, entendeu? Então assim, a gente não tá fazendo nada demais, a gente tá fazendo arroz com feijão ali, que é o básico bem feito. Você quer ver uma das principais mudanças, assim, o próprio gerente de venda fala muito disso. Ele sempre dá esse exemplo quando ele vai em outra loja. A gente botou caixinha de som lá com música, uma musiquinha ambiente no balcão. E aí, cara, se você desligar hoje o balcão, ele se incomoda. Ele já falou, né, que ele visitou outra loja para fazer alguma coisa, tava sem música, e ele ficou incomodado porque não tinha uma música ambiente para ele ficar ali. Então, assim, são coisas Era bobas. Chico que botava rock. Então, são coisas bobas, assim, cara. Ah, a música ambiente, cara. Porque eu era muito calmo, entendeu? Aí vai ficar um pouquinho mais agitado. Mas é isso, então a gente vai buscando inovar no que é possível, assim.